Olá, tudo bem? Sou o professor Maurício de Menezes e este é o meu, é o seu, é o nosso Clube da História. E na aula de hoje iremos falar sobre um assunto muito importante, um fato histórico que acontece logo depois da Segunda Guerra Mundial. Estou falando sobre ela mesmo, a Guerra Fria. Uma guerra ideológica, política, uma guerra liderada por duas grandes potências que tinham doutrinas econômicas bem diferentes umas das outras. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, se você é novo por aqui, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos das notificações para que você possa receber informações de novos vídeos do nosso canal e, claro, curta e deixe o seu comentário para que nós possamos responder a sua dúvida, a sua pergunta, a sua informação sobre esse assunto que ainda hoje desperta um grande interesse das pessoas em filmes, com certeza, em jogos também, porque muitos assuntos e capítulos deste conflito nós vivenciamos sempre no nosso dia a dia. Eu acredito que você já viu, já jogou, já presenciou cenas relacionadas à Guerra Fria. Você conhece James Bond? Isso mesmo, James Bond, um dos principais agentes secretos, 007. Sim, algumas partes do filme retratam alguns conflitos desta Guerra Fria. E, enfim, várias outras, né? Em equipes de espionagem, o homem indo à Lua. Essas questões importantes aconteceram dentro da Guerra Fria. Então, o que foi a Guerra Fria? Por que esse nome Guerra Fria? Por que não foi uma guerra declarada? Nós iremos ver isso neste vídeo. Vamos começar. Para início de conversa, sem ser redundante, onde você mora? Vou dar um exemplo de Miraçu, essa cidade especial que eu moro há 5 anos. Aos alunos também no terceiro ano. É um assunto do terceiro ano e também dos nonos anos. Mas é especialmente e principalmente para vocês, alunos dos terceiros anos e outros demais alunos, meus alunos, enfim, de todo o Brasil, São Paulo, Salvador, Lauro de Freitas, enfim. Guerra Fria. Por que o nome é Guerra Fria? Simples. O que é um namoro frio? Um namoro frio é aquele namoro, dá um beijinho na mão, ou aquela coisa que falta alguma coisa. Diferente do namoro quente, que é aquela coisa que sobra muitas coisas. A pessoa chega com falta de ar, é um namoro quente. Ou seja, há a relação entre quente e frio. O que é uma pessoa, uma religiosa fria? É uma pessoa que não vai à igreja, não frequenta os rituais, os sacramentos, os cultos, as missas, os lugares. É alguém que diz que é daquela religião, mas de fato não pratica. E o que é uma pessoa religiosa fervorosa, quente? É aquela que está presente no culto, na missa, nas reuniões, vai, conversa isso, faz aquilo outro. Ou seja, a Guerra Fria foi isso. Foi uma guerra não declarada, muito diferente da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que aí sim foi uma guerra quente. Já a Guerra Fria foi algo morno, entre aspas, porque de fato em vários lugares, como no Vietnã, como nas Coreias e em outros lugares na África também, tivemos sim conflitos armados, onde tivemos muitas mortes, só que as grandes potências que estavam encabeçando os lados opostos, elas não se enfrentaram, elas não tiveram conflito entre elas. Quem eram essas potências? Você sabe? Isso mesmo. A União Soviética de um lado, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E do outro lado a USA, né? Estados Unidos da América. Eram duas grandes potências, uma capitalista, Estados Unidos, e a outra socialista, a União Soviética, liderada pela Rússia. Pois bem, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945, o lado, né, em que estavam os Estados Unidos e a Rússia, eles ganharam a guerra. Muito embora, eu já falei isso várias vezes, em uma guerra praticamente não tem vencedores. Tem aqueles que perdem e os que perdem mais. Todos perderam vidas, territórios, economia, indústrias. Então, em uma guerra, todos saem perdendo. Só que tem os perdedores, são os que perdem bem mais, como a Alemanha, né, principalmente na Segunda Guerra Mundial, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, eles ganham a guerra, né, e a partir daí eles começam a ter grandes influências sobre o mundo. Eles queriam dominar o mundo, só que eles eram totalmente diferentes. Eles não poderiam continuar juntos, porque a economia socialista é bem diferente da capitalista. Portanto, eles começaram a ter várias interferências em várias partes do mundo. Ajudas econômicas, ajudas militares. Por exemplo, os Estados Unidos
Em 1947, ele acaba criando um acordo pelo presidente Harry Truman, né, que a doutrina Truman é o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Era um plano em que os Estados Unidos iriam emprestar dinheiro aos países para se restabelecer depois da Segunda Guerra Mundial. Ele iria emprestar dinheiro com juros baixíssimos, investimentos interessantes, para que as outras nações europeias, principalmente, elas pudessem, e asiáticas também, se recuperar dos estragos da Segunda Guerra Mundial. É a doutrina Truman, liderada pelo presidente Truman, e o nome é Plano, né, Marshall. Do outro lado, foi criado também outro plano, é o Comecon, era a ajuda econômica da União Soviética. Ela também iria ajudar os países socialistas a se recuperar depois da Segunda Guerra Mundial e impedir que países socialistas tentassem pegar empréstimo do Plano Marshall. Então, de um lado, o Plano Marshall, da doutrina Truman, e da União Soviética, o Comecon, que também foi uma ajuda econômica aos países socialistas. Então, eles se enfrentavam em diversos aspectos: corrida espacial, corrida armamentista, na ideologia, é o que nós teremos ver mais à frente agora. Tivemos também, em 49, os Estados Unidos criou uma outra organização. Agora não era econômica, era uma organização militar. A OTAN era a organização do Tratado do Atlântico Norte. Eram países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, que teria uma certa aliança militar. Se os países do outro bloco, né, do bloco socialista, soviético, declarasse guerra a uma daquelas nações, eles, né, neste pacto, neste OTAN, eles também declarariam guerra à União Soviética. Então, a OTAN era a organização militar dos países capitalistas, liderados sempre pelos Estados Unidos da América. E, por outro lado, no mesmo ano de 1949, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia tinha o mesmo objetivo que a OTAN. Seriam o apoio e a organização militar das nações socialistas, encabeçada pela União Soviética, pela Rússia. Então, OTAN, Estados Unidos, capitalista, e Pacto de Varsóvia, socialista, União Soviética. Quais eram os principais conflitos que aconteceram? Quais foram esses conflitos? Vou destacar dois conflitos e um episódio muito importante. Vou destacar a Guerra das Coreias. Isso mesmo. Hoje, como vocês bem sabem, existem duas Coreias. Os alunos meus que gostam da K-pop, BTS, enfim, é uma galera, os animes, aquela cultura oriental. Isso mesmo. Nós temos aqui em Biraçu, a cidade onde eu moro, um mosteiro, né, zen budista, um budista da região que foi criado na região do Oriente, na Ásia, enfim. A Coreia, pessoal, as Coreias, temos a Coreia do Sul, capital Seul, e temos a Coreia do Norte, que é um país mais fechado, que é um país comunista, que, enfim, tem algumas informações que muitas pessoas não sabem de fato sobre o que acontece na Coreia do Norte. Pois bem, esta guerra foi encabeçada e o apoio militar foi dado por os Estados Unidos para a parte sul, e a parte norte da Coreia recebeu ajuda da União Soviética. E essa guerra durou 2 para 3 anos, de 1951 a 53. Eram 2 anos, basicamente. E essa guerra acabou fazendo com que a Coreia fosse dividida em duas. A Coreia do Sul, que passou a adotar o regime capitalista, que recebeu apoio dos Estados Unidos, e a Coreia do Norte, que virou um país comunista com apoio da União Soviética. Ainda hoje existe essa divisão. Durante muitos anos eles ficaram sem manter relações entre eles, só que hoje em dia a situação já está mais normalizada naquela região, né, da Ásia. Tivemos também uma guerra, pessoal, que durou mais de 25 anos, a minha idade praticamente. É uma guerra fantástica, que existe uma música maravilhosa de uma banda brasileira, Engenheiros do Havaí, e outros também que cantam essa música. É uma música que você deve se lembrar. Fala que era um garoto, como eu, que amava os Beatles e os Rolling Stones. Sabe que música é essa? Virava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas afim. Pessoal, isso mesmo. É uma guerra, né, onde este homem, um civil, ele é convocado, né, mas uma carta sem esperar, da sua guitarra o separou, fora chamado, né, da América para o Vietnã. Então, e esses jovens acabam sendo recrutados e vão lutar no Vietnã, na região da Ásia. E essa guerra começa em 59,
1959 e vai até 75, 26 anos aproximadamente de conflitos armados envolvendo os Vietcongs, que eram os vietnamitas, né, que lutavam, entravam nas matas, se embrenhavam e resistiam aos ataques norte-americanos. E eles, meus queridos, com o apoio da União Soviética, os vietnamitas, o Vietcong, acabaram conseguindo derrotar os Estados Unidos. Foi uma grande humilhação. Os Estados Unidos tiveram que se retirar às pressas em 75 e os vietnamitas conseguiram acachapar a vitória, derrotar, humilhar os norte-americanos neste conflito. Inclusive, existe uma cena que você já viu, tenho quase certeza, uma menininha que sai correndo, né, da sua aldeia, da sua vila, que recebeu um ataque de armas químicas, né, onde cai no seu corpo, palme, né, e acaba fazendo com que a pele do corpo comece a cair, a sair, queima e tira toda a pele da menininha, ela sai correndo peladinha, e outras pessoas também sem roupa, porque a substância acaba tirando a roupa para que, né, pudesse tirar aquela quentura, mas continua queimando, é muito triste. E hoje ela é uma ativista, jornalista e está viva, né, contando as suas histórias, né, desse conflito muito triste que acontece na região do Vietnã. Tivemos também um outro conflito que não chegou a ser um conflito, na verdade. Foi uma ameaça pessoal. Na região de Cuba, em 59 para 60, tivemos a Revolução Cubana, onde Fulgêncio Batista, que era o presidente de Cuba, ele perde o poder e sofre o golpe de Fidel Castro, com o apoio de Ernesto Che Guevara. Isso mesmo, e a partir dali, eles adotam o regime socialista e ganham apoio, claro, da União Soviética. Como vocês sabem, Cuba está na América Central. Uma ilha, é uma região estratégica. Por conta disso, a União Soviética, em 62, ela coloca alguns mísseis, meus queridos alunos, apontado para os Estados Unidos, que está ali bem perto, bem próximo da rua de Cuba. É a crise dos mísseis. É o momento mais tenso da guerra. A qualquer momento, os países socialistas, liderados pela União Soviética, pela Rússia, com os mísseis que foram colocados em Cuba, pertinho dos Estados Unidos, eles poderiam atacar e destruir, de fato, os Estados Unidos. A Guerra Fria, ela não chegou a ser declarada porque se as potências como Rússia ou os Estados Unidos, elas se enfrentassem, eles tinham muitos armamentos químicos, armamentos nucleares, eles poderiam acabar totalmente com um país do outro ou acabar com a espécie humana. Então eles tinham muito receio de fato se enfrentarem, porque poderia ser o fim da nossa espécie. Talvez nós nem estaremos aqui para contar essa história, mas ainda bem que de fato eles não se enfrentaram e nós estamos aqui para compreender, entender a história e não cometer os mesmos erros que as pessoas do passado cometeram. Então esses foram os principais, né, conflitos e, enfim, situações. Mas tivemos vários outros episódios e coisas interessantíssimas, como, por exemplo, as organizações secretas de espionagem, isso mesmo. Nós tínhamos a KGB, né, que era a agência de inteligência secreta de espionagem da União Soviética, em que eles vigiavam, espionavam tanto internamente como externamente, né, e também acabavam fazendo um papel de polícia, muitas das vezes, torturando, prendendo e até matando. E do outro lado temos a CIA, que também é a agência secreta dos Estados Unidos, que fazia a mesma coisa que a KGB. E durante este período, durante a Guerra Fria, muitos filmes foram lançados. Os filmes em que, do lado capitalista norte-americano, Hollywood, produziram filmes em que as mensagens principais eram que os capitalistas dos Estados Unidos, sim, eles teriam a salvação e seriam o melhor regime para o mundo. E as pessoas assistiram a esses filmes, Capitão América, eram vários super-heróis que têm a cor dos Estados Unidos. Então, nas entrelinhas, as pessoas iriam associar o Salvador, o super-herói, aos Estados Unidos. Por outro lado, a União Soviética também produziram muitos filmes, só que esses filmes mais foram passados na parte oriental, né, no leste europeu. Então não chegou muitos filmes dessa época na nossa região aqui no Brasil. Além disso, da corrida de espionagem, tivemos também a corrida espacial, a ida do homem. Sempre foi um fascínio, o homem ia à Lua, ia ao espaço, e eles ficaram lutando para que eles pudessem desenvolver vários procedimentos para que fizessem viagens secretas. É isso mesmo, programa espacial soviético e programa espacial americano. O soviético, as principais conquistas, em 57, ele consegue enviar o primeiro ser vivo, isso mesmo, ao espaço, a Laika, a cadelinha Laika, que logo depois ela morre, assim que ela chega ela morre. Mas eles conseguiram, em 57, levar o primeiro ser vivo
ao espaço. Em 61, o primeiro astronauta a orbitar no espaço, também da União Soviética, Yuri Gagarin, ele conseguiu de fato ver como era a Terra, né? A Terra azul, enfim. E também em 63, a primeira mulher também da União Soviética vai ao espaço, orbita sobre a Terra, Valentina, isso mesmo, Valentina foi a mulher russa a primeira a ir ao espaço. Então, todas as minhas alunas valentinas e valentines, olha que coisa importante, vocês tiveram a xará que foi a primeira mulher a conquistar o espaço. Pois bem, quais as conquistas do programa espacial de ida ao espaço, né, programa espacial dos americanos? Enfim, várias etapas, vários episódios importantes também. Nós tivemos em 58, né, Explorer a primeira, uma nave que orbitou também no espaço. Em 62 nós tivemos John, né, que foi também um norte-americano que vai ao espaço, só que eles queriam conquistar a Lua. E eles conseguem, em 69, Neil Armstrong e mais 2 astronautas, eles conseguem pisar no solo lunar. Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Em 69. Inclusive, existem muitas controvérsias. Há pessoas que afirmam piamente que eles não foram, porque tem algumas falhas, a bandeira não tremula, os passos, a pegada dele não tinha que ficar no solo da Terra, o solo lunar, e a sombra fica num outro lugar, é onde estava o Sol. Tem várias teorias. O que você pensa a respeito? Será que de fato o homem pisou na Lua? Será que de fato é uma grande invenção? Mas se é uma invenção, por que a União Soviética não questionou no período nem hoje? Enfim, são muitas histórias e muitas teorias da conspiração. E deixe nos comentários o que você acha a respeito dessa façanha dos norte-americanos de ter chegado à Lua. Então essas foram as principais conquistas e lutas da corrida espacial. E por fim, eu esqueci de falar, deixei para o final, o principal item, né, o principal símbolo, meus queridos alunos, da Guerra Fria, foi um muro. Imagine, meus queridos alunos, ou de Salvador, de São Paulo, ou de qualquer lugar do Brasil, ou daqui de Espírito Santo, de Ibiraçu. Imagine um futuro governador desse estado constrói um muro, e este muro passa no meio de Ibiraçu, divide ninguém que é por exemplo, quem mora no MT, Mutirão, quem mora em São Cristóvão, na Valada, Santo Antônio, não pode passar para o outro lado, do Residencial Campanharo, do Ericina, do Berço da Égua, da Guatemala, de Pendanga. Ou seja, o muro vai separar e as famílias que estavam nos lados diferentes não podem passar para o outro lado. Isso mesmo, isso aconteceu. Aconteceu na Alemanha. Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. O muro foi construído também na década de 60, e isso, pessoal, aconteceu no final da década de 50 e início da década de 60. Esse episódio da construção do muro, tivemos muitas mortes, pessoas que fugiam. Quem estava do lado oriental, que era de influência socialista, tentava fugir para o lado ocidental e era morto. Inclusive, nas proximidades do muro, que foi construído primeiro de cerca, depois de concreto, tijolos. Esse muro, quem chegava perto para tentar fugir, era metralhado e muitas pessoas morreram durante essa fuga. E durante anos, familiares não puderam mais se ver. Só que em 1879, devido à questão econômica, a União Soviética, devido à falta de democracia, enfim, ao modelo adotado por eles, eles não conseguem ter força e começam a perder a hegemonia. Então, em 89, o Muro de Berlim ele é derrubado. Na verdade, não foi derrubado. Ele foi estraçalhado, ele foi cortado em várias partes e não foi derrubado 100%. E a partir daí as pessoas começaram a se ver novamente. E parte do muro foi leiloado, foi vendido, está em museus e ainda tem na Alemanha, em Berlim. Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer a Alemanha, vocês podem visualizar, ainda tem uma grande parte do Muro de Berlim está naquela região da capital da Alemanha. E em 91, Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética, da Rússia, eles começam a se aproximar mais dos Estados Unidos, e a partir daí, o fim da Guerra Fria, em 91, começa novamente, novos perfis, a abertura econômica, o capitalismo vence, na verdade, essa grande Guerra Fria. O capitalismo, então, os Estados Unidos, conseguiu permanecer até o final, e hoje é a economia que predomina no mundo, é o capitalismo. Pois bem, você é capitalista ou socialista? Qual é a melhor teoria? O que você acha? Deixe nos comentários também.
Muito obrigado pela participação, deixe os comentários, inscreva no nosso canal e até um próximo vídeo. Um grande abraço, professor Maurício. Tchau!